Bom, vamos falar sobre essa reunião que deve acontecer já já, como você antecipou, inclusive aqui no Jornal Dourado de ontem, uma reunião, né, entre Ministério do governo Lula, ministros do Supremo Tribunal Federal, do Congresso, enfim, para tratar das emendas parlamentares impositivas. O presidente Lula, será que pode participar também? Não está prevista a participação do presidente Lula, mas é realmente uma reunião dos três poderes, porque são ministros do Supremo Tribunal Federal, né, que aliás é o anfitrião, foi quem fez o convite, está tentando essa mediação, os presidentes da Câmara e do Senado, o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco, o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, o Advogado-Geral da União e o Ministro-Chefe da Casa Civil, que é o Rui Costa. Ou seja, são os três poderes, as cúpulas dos três poderes. Até seria bom o presidente Lula dar uma passadinha, tomar um cafezinho, mas é improvável. Por quê? Porque ainda é uma discussão e o presidente Lula provavelmente só iria se fosse para bater o martelo, ou seja, se já tivesse tudo acertadinho, fechadinho e ele ir lá para comemorar. É uma decisão muito complexa. Por quê? Porque, primeiro, ela é necessária, né? Porque é impossível, como a gente vem falando na Rádio Dourado todo dia, você ter 55 bilhões de reais em emendas parlamentares por ano, né? Isso não existe, isso retira a capacidade do governo de gerenciar o orçamento da República. Segundo, né? Porque tem muita coisa mal explicada, né? Emenda, PIX que vai direto, aquele orçamento secreto, enfim, são fórmulas que o Congresso vai inventando para tirar a transparência. Dinheiro público, por definição, tem que ter transparência, tem que prestar contas à opinião pública, ao público que paga aquilo tudo, né? Então, é uma reunião muito importante que pode dar aí um sacolejo e pode dar um formato melhor às emendas parlamentares. Ninguém quer acabar com emenda, mas é preciso que elas sejam transparentes, razoáveis no seu valor e sejam rastreáveis para saber se o dinheiro chegou à sua origem, cumpriu o que foi prometido e a obra está lá de pé para ser vista, fotografada e exposta para a população. Enfim, vamos ver, essa reunião é muito importante. Tão importante, né, Eliane, que para fazer uma preparação para essa reunião, ontem também foi um dia de reuniões preliminares, o próprio presidente Lula recebeu ministros e os presidentes da Câmara e do Senado também participaram de reuniões. Estão se armando de que forma, Eliane? Pois é, eu achei que você usou a palavra certa, todo mundo armado até os dentes. Por quê? Porque o Supremo quer... já interveio, né, diretamente aí nas emendas, decidiu por unanimidade na sexta-feira apoiar as medidas liminares do ministro Flávio Dino, dando um chega para lá nessas emendas soltas bilionárias, e o Congresso tentando manter valores, manter seus privilégios nessa história, enquanto o governo quer de volta o seu poder para executar o orçamento. Bem, sim, ontem o presidente Lula recebeu
para uma conversa a dois o presidente da Câmara, Arthur Lira. Né? O presidente Lula também, à tarde, já tinha feito uma reunião grande com seus ministros, né? O ministro da Articulação Política, chefe da Casa Civil, ministro da Fazenda, ou seja, o Lula se preparou com seus ministros e seus líderes do governo no Congresso. O Arthur Lira também se reuniu com líderes, depois os dois conversaram à noite. Na volta, o Arthur Lira já se reuniu com o Rodrigo Pacheco, que tem reunião hoje com os líderes do governo no Senado, ou seja, todo mundo se reunindo. A grosso modo, o que está colocado na mesa para o debate, para uma saída, é simplesmente o Congresso concordar com o fim das emendas PIX, aquelas que têm esse apelido de PIX, porque só apertar um botão, vai embora para lá. Um dinheirão, ninguém sabe direito para o quê, com que programa, etc. Né? Também aí há uma tentativa de acordo para as emendas de bancada, por exemplo, a bancada de São Paulo tem a sua emenda, né, as suas emendas, bancada do Pará, as bancadas estaduais. Bem, a ideia é que essas emendas sejam atreladas a programas do governo. O governo quer fazer um posto de saúde não sei aonde e as emendas de bancadas iam para outro lado. Bem, então é uma duplicação de recursos. A ideia é que haja entendimentos entre as bancadas dos estados e o governo federal e os governos estaduais para fazer, né, para que esses recursos sejam canalizados para obras prioritárias. Né? Agora, tem aí as emendas de comissão, né, que vão ficar mais livres. As emendas de comissão podem ficar desatreladas aos programas, aos planos dos governos nos estados. Bem, isso aí é o que está por alto, ali colocado na mesa. Eu tenho a impressão que a reunião de hoje é para o início de conversa e não para um fim de conversa. Mas já é um bom começo, né? Super. Seguimos com Eliane Cantanhede, conversando conosco de Brasília, sobre uma pauta que está lá no Senado hoje, na Comissão de Assuntos Econômicos. E pode votar o projeto de lei que regulamenta a produção, comercialização, fiscalização e propaganda de cigarros eletrônicos no Brasil. Reunião que está agendada agora para as 10. Propõe, então, a liberação dos vapes, né, como são conhecidos, estabelece regras semelhantes aplicadas aos cigarros tradicionais, especialmente no que diz respeito às embalagens dos cigarros eletrônicos. E dos argumentos ali, inclusive da autora, da senadora Soraya Tronic, é que a regulamentação é a possibilidade também de arrecadação, Eliane. Arrecadação anual de tributos estimada em 2 bilhões de reais. Mas tem uma questão de fundo que é a saúde pública, né? O principal nesse debate é a questão da saúde pública, né? Porque há aí estudos, né, científicos mostrando que quem fuma esse vape, esse cigarro eletrônico, tem 6 vezes mais nicotina no corpo do que os fumantes tradicionais. Lembrando que o Brasil tem uma guerra muito bem sucedida contra cigarro, né, o cigarro comum. Né? Eu sou de uma geração em que todo mundo fumava. Você fumava no estúdio, fumava dentro do avião, fumava dentro do banheiro, fumava na casa das pessoas, e hoje nada disso é mais considerado razoável, né? Você não fuma mais dentro de restaurantes, muito menos dentro de avião, muito menos dentro de estúdio, porque faz mal
à saúde. O cigarro tem a nicotina diretamente ligada a câncer de boca, câncer de pulmão, a vários prejuízos, né, da saúde. E tanto que 80 entidades assinaram manifesto ontem, né, exatamente contra essa liberação. Essa argumentação aí de 2,2 bilhões de arrecadação em tributos, cá para nós, né? Você não pode contrapor tributos à saúde da população. Então, e eu fui assim, eu e todo mundo foi pego de surpresa com essa história, não estava aí no radar voltar a essa discussão. Por quê? Porque a Anvisa, que é o nosso órgão maior de regulamentação dessas questões de saúde, a Anvisa já tinha proibido o uso desde 2009, aliás, proibido o uso, a comercialização e a propaganda do cigarro eletrônico, dos vapes, desde 2009. E desde dezembro até o início desse ano, a Anvisa fez uma série de debates públicos, audiências públicas, para ouvir também os setores especialistas e todos os setores interessados, e manteve a sua decisão de 2009, né? Faz mal à saúde, não deve ser comercializado, não deve ser usado, não deve ter propaganda. Agora, cá para nós, se há essa proibição e tantos milhares de pessoas usam, é porque estão usando contrabando, ou seja, estão criando problemas para a sua própria saúde e estão também cometendo ilegalidade, porque contrabando é ilegal. Tudo bem, Eliane. Falando também de economia, a gente viu um movimento ontem da Bolsa de Valores aqui, o índice Bovespa, que encerrou em alta de 1,36%, mais 136 mil pontos, um maior recorde histórico novamente. Valorização de 6,37% no mês, e tudo isso puxado por notícias do exterior, expectativa de queda de juros nos Estados Unidos e de um cessar-fogo que até agora não se confirmou lá em Gaza. Exatamente. A questão dos Estados Unidos é super importante. Por quê? Porque se os Estados Unidos aumentam os juros, os Estados Unidos sugam todos os investimentos para lá, porque é a maior economia do mundo, né, do planeta, são investimentos super seguros, com juro caprichado, né, os investidores preferem investir nos Estados Unidos. Mas se os juros lá ficam muito baixinhos, os investidores se animam a vir para o Brasil, a ir para outros países, para outras economias. O que aconteceu foi isso, a economia americana, que estava dando um susto no mundo, está equilibrada, e aí os juros continuam baixos lá e continuam altos aqui. Isso é atração de investimentos. Então a Bolsa deu um pulo, é um recorde, e isso tem o seu lado bom. E também tem aquele outro lado. É preciso que a Bolsa dispare, é ótimo, significa investimento. Mas esses investimentos não podem ser só financeiros, né? Tem que ser produtivos, tem que trazer mais desenvolvimento, ciência, tecnologia para o Brasil, né? Aliás, já que a gente está falando dos Estados Unidos, né, começou a Convenção Democrata, que nessa eleição tem uma super novidade, né? Uma mulher negra e uma super mulher que era a vice do Joe Biden, a Kamala Harris. Então, assim,
muito instigante, né? Eu não vi ontem, mas já li hoje cedo que o discurso do Biden foi triste, porque é uma despedida, né? De 50 anos de vida pública, mas que foi muito bem feito, que ele não incorreu naqueles tropeços constrangedores de confundir, por exemplo, o Vladimir Putin, né, com o Volodymyr Zelensky, que são os grandes inimigos, né? Ele fez um discurso que foi muito aplaudido, a Hillary Clinton também, um discurso muito aplaudido, defendendo a primeira mulher presidente nos Estados Unidos, a Hillary, que foi candidata e perdeu para o Trump, enfim, e essa convenção começou ontem, vai hoje e termina na quinta-feira com a votação, eu não diria votação, mas a assunção da Kamala Harris como candidata democrata. Né? Assim, é animador, né? Os Estados Unidos vinham tropeçando, Biden velhinho, o Trump sendo Trump, e de repente você tem uma grande novidade que muda tudo, e inclusive a Câmara já está ali com está na dianteira das pesquisas e está bem colocada nos estados que são os estados pêndulos, aqueles que podem ir para um lado, podem ir para o outro, e neste caso estão indo para o lado dela, e são os estados que definem a eleição americana. Então, tudo isso vai mobilizando ali o mundo, vai mexendo com o mundo. Agora, você falou, Heisen, na questão da guerra, né? Há aí um indicativo de que Israel aceitou os termos de um acordo, mas falta combinar não com os russos, mas com o Hamas. É preciso que o Hamas, que começou essa guerra, assim, sabe, sanguinária, absurda, foi o Hamas, e é preciso que o Hamas também aceite os termos, até porque já morreram 40 mil palestinas e crianças palestinas nessa guerra. Liane, aproveitar que você tocou nesse assunto para dizer de uma notícia quentinha que Israel recuperou os corpos de 6 reféns na área de Khan Yunis, no sul de Gaza, durante a noite desta terça, segundo militares. As famílias de Yagev Bushtab, Alexander Dyson, Abraham Murder, Yoram Metzger, Nadav Popewell e Shaim Perry foram informadas sobre o recolhimento dos restos mortais, de acordo com o comunicado das Forças de Defesa de Israel. O Fórum das Famílias de Reféns, uma organização que representa os parentes das pessoas sequestradas pelo Hamas, renovou um apelo ao governo de Israel para concluir logo esse acordo de libertação dos reféns com o grupo terrorista palestino. E o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, está no Oriente Médio, né, nessa semana, em mais uma tentativa de negociar um cessar-fogo e um acordo de devolução dos reféns entre Israel e Hamas. Estava vendo agora, se não me engano, na CNN Internacional, que ele tinha chegado no Egito. Então, além de tudo, tem essa pressão, né, de um enviado dos Estados Unidos e de uma tentativa desse acordo ser firmado logo, ainda que, como você tenha dito, Hamas está ainda intransigente. Exatamente, né? A gente torce para isso ter um fim, e também a guerra da Rússia com a Ucrânia. Ontem eu estava vendo um documentário de jornalistas americanos em Mariupol, na Ucrânia. É desesperador, gente, é desesperador. A cidade inteira destruída, os hospitais destruídos, as crianças mortas, os pais desesperados. É uma coisa, assim, assustadora. E agora a Ucrânia é que invadiu o território russo também ali na fronteira. É preciso dar um basta nesse tipo de solução não pacífica, né, para conflitos que envolvem vidas humanas, vidas de civis. É um
horror o que está acontecendo com 2 guerras deste tamanho a essa altura do campeonato.